Olá pessoal, vamos para o nosso vídeo número 11. Agora nós vamos falar um pouco sobre a IFRS 16, equivalente ao nosso CPC 06. Um assunto também muito importante sobre arrendamento mercantil. Mudou muita coisa nessa norma, né, a partir de 2019, desde 2019. Então a gente vai aqui citar as principais características dessa mudança. Bom, gente, primeiramente a gente precisa entender o que é um contrato de arrendamento, né? No contrato de arrendamento existem particularmente duas partes, né? Eu tenho ali o arrendatário, né? Que na verdade ele vai utilizar o bem para alguma finalidade, e eu tenho o arrendador, que juridicamente, né, vamos dizer assim, ele de fato é o proprietário daquele bem, tá? Ou seja, então o arrendador concede o direito de uso para um arrendatário. Maravilha? Pode ser um carro, pode ser um caminhão, pode ser um avião, pode ser um navio, ou seja, pode ser N itens, né, sujeitos aí a arrendamento. Bom, o que a norma trazia, né, até essa mudança brusca da IFRS 16 e do CPC 06? Para o arrendatário, eu tinha a questão do arrendamento mercantil operacional, que ele funcionava como uma despesa, e o arrendamento financeiro, que funcionava como se fosse um financiamento. E para o arrendador, a mesma coisa. Bom, ao considerar que pela estrutura conceitual, né, eu tenho um novo conceito de ativo, né, todo recurso controlado pela entidade, ou seja, não necessariamente eu preciso deter a propriedade daquele bem para esse bem ser considerado um ativo. Então, o que a norma trouxe de diferente aqui? Se eu detiver o controle daquele ativo identificado, né, que nós vamos falar um pouco sobre isso, e esse ativo me propiciar, né, a geração de benefícios econômicos futuros, eu posso considerar esse contrato de arrendamento como um ativo. Tá? Então, essa foi a grande novidade da FRS 16, né, que trouxe a alteração no nosso CPC 06. Bom, cabe ressaltar que essa alteração ela se restringiu apenas aos arrendatários, ou seja, aqueles que efetivamente utilizam o bem para gerar caixa. Tá? Para os arrendadores, pouca coisa mudou. Ainda continua a análise do arrendamento financeiro ou operacional. Como o foco é o arrendatário, né, o nosso vídeo vai falar mais sobre o arrendatário. Então, nesse contexto, o principal desafio para as empresas colocarem, né, os contratos de arrendamento agora em seus balanços patrimoniais é identificar se aquele contrato contém ou não arrendamento. Perfeito? Então, a norma ela traz aqui algumas características para o contrato ser considerado arrendamento. Primeiro, eu preciso ter um ativo identificado. O que seria isso? Eu preciso identificar qual é o ativo que eu vou utilizar para gerar caixa. Perfeito? Ou seja, então, se eu não conseguir identificar um ativo, não posso considerar esse contrato como arrendamento. Perfeito? Segundo, eu preciso ter o direito de controlar o uso daquele ativo identificado. Ou seja, eu estou utilizando o bem e eu direciono o uso daquele bem. Se eu não puder direcionar o uso do bem, não é considerado um arrendamento. E terceiro, que esse direito de controlar o uso me proporcione um benefício econômico futuro, ou seja, uma entrada de caixa, seja de forma direta, seja de forma indireta. Ou seja, se eu tiver essas três características, esse contrato possivelmente conterá arrendamento. Maravilha aqui, gente? Bom, se não tiver alguma dessas características, ela vai ser considerada uma despesa normal, uma despesa de prestação de serviço. Então vai ser despesada, não vai ser ativada. E cabe ressaltar que a norma também ela trouxe a possibilidade de isentar, né, o reconhecimento de um contrato de arrendamento se o contrato tiver 12 meses, considerados curto prazo, né, ou ser considerado de baixo valor. Embora a norma não especifique esse baixo valor, né, as IFRS trabalham com $5.000, mas as empresas brasileiras, particularmente, precisam avaliar o que seria de baixo valor para elas. Perfeito? E o mais importante, ao considerar o contrato de arrendamento, como eu contabilizo isso? Né? Primeiro passo,
eu vou analisar qual é o montante de prestações ou contraprestações, né, que eu vou ter durante aquele contrato, avaliar se existe cláusulas que gerará a necessidade de prorrogar aquele contrato ou não, de estender ou renovar aquele contrato ou não, e ao analisar esse período, né, trazer todas essas contraprestações futuras a valor presente. Perfeito? Há uma taxa, né, uma taxa de desconto, que a norma entende que seja uma taxa que reflita as atuais condições de mercado naquele momento. Perfeito? Ao criar esse passivo de arrendamento e trazer a valor presente, eu também tenho a contrapartida de um direito de uso, né, que vai estar contabilizado lá no meu ativo. E esse direito de uso ele pode ser depreciado, né, e pode sofrer a redução ao valor recuperável de ativos. Ou seja, então ele funciona como se fosse um ativo mobilizado como outro qualquer, só que numa linha específica de direito de uso de um ativo arrendado. Maravilha aqui, gente? Então, ou seja, essas são as grandes características, né, do CPC 06. Claro que existem várias outras variáveis aqui no processo, né? Professor, mas e se eu, num primeiro momento, eu não contava de renovar o contrato e chegou próxima à renovação, eu precisei estender o contrato, não era previsto inicialmente, eu tenho que fazer uma remensuração desse passivo de arrendamento. Então a norma ela te traz aí várias possibilidades de remensuração de passivo de arrendamento. Perfeito? Então, fique ligado nessa dica, analisem se seus contratos possuam essas características para analisar se elas devem ou não ser consideradas arrendamento. Maravilha? Espero que tenham gostado do vídeo. Já falaremos agora sobre estoques logo no próximo vídeo. Grande abraço, vejo vocês até lá.